Então, vimos na passada aula esta última parte, que era a mais importante, de composição em fatores primos, e vimos o lema 2, que diz que todo inteiro pode ser escrito como um produto de números primos. A demonstração é por indução em A. Então, consideramos o primeiro valor de A como sendo 2. E, de fato, 2 é produto de números primos? Sim. 2 é o produto de apenas um número primo, ele mesmo, 2. Essa seria a base de indução. E o passo indutivo está dizendo assim: suponha, por hipótese de indução, que a afirmação é válida para todo inteiro menor do que A. Ou seja, de 2 até A menos 1. Então, estamos supondo que é verdadeiro para, por exemplo, vamos supor que fosse menor que 6. Então, é verdade, 2 é 2, 3 é 3, 4 é produto de 2 vezes 2, produto de 2 primos, e 5 é ele mesmo, que é primo. Então, é isso. Mas, claro, a hipótese de indução seria, estamos supondo que a afirmação, que é a afirmação? Que todo inteiro menor do que A pode ser escrito como produto de números primos. E queremos verificar que A também é produto de números primos. Bom, se A é primo, então pronto, aí estaria encerrado. Mas, claro, A pode ser não primo. A pode ser primo ou pode ser composto. No caso de ser composto, existem inteiros B e C, tais que A é o produto desses dois números, que são menores, estritamente menores do que A. Como eles são menores do que A, pela hipótese de indução, eles são produto de números primos. Então, B é produto de números primos, C também, e daí concluímos que A é o produto de B e C, também é produto de números primos. Basta multiplicar os primos da decomposição de B com os primos da decomposição de C. E, ademais, temos, finalmente, o último que vimos foi o teorema 9, teorema fundamental da aritmética, que diz que para todo inteiro A existem primos positivos, podemos colocar eles, debemos colocar na ordem crescente neste teorema, de modo que A é escrito como produto desses primos e essa decomposição, colocando eles na ordem crescente, é única. Então, esta demonstração é feita, bom, primeiro, seja A um inteiro. A existência da decomposição de A em fatores primos já foi provado no lema anterior. Precisamos mostrar a unicidade. Colocando eles na ordem crescente, devemos verificar a unicidade. Então, vamos supor que A pode ser escrito de duas maneiras. E vamos verificar que, na verdade, essas duas maneiras é a mesma. E com isso estaria provado a unicidade. Mas vamos supor que A pode ser escrito como produto de P1 até Pn e produto de Q1 até Qs, e esses primos estão na ordem crescente. E agora vamos fazer demonstração por indução no número n de fatores primos na decomposição. Ou seja, a indução vai ser feita no número n, esse número n indica a quantidade de primos que há na decomposição. Por exemplo, na decomposição de 12, quantos primos temos? Temos 3. 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Na decomposição de, por exemplo, 100, quantos primos temos? Qual é a quantidade de primo? Pues seriam 4. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, 4.
Então, estamos usando indução no número de fatores primos da decomposição. O primeiro caso, aliás, do número de fatores primos na decomposição da primeira decomposição, que é esta daqui. Então, começamos com n igual a 1. Nesse caso, se apenas há um número primo nessa lista, nesse produto, se apenas tem 1, seria P1, obrigatoriamente. Só 1. P1. E P1 seria igual a segunda decomposição, que é de Q1 até QS. Bom, daí é imediato que Q1 divide P1, mas um primo que divide a um outro primo, quando um primo divide a um outro primo, na verdade, esse outro primo é o mesmo. É o mesmo, claro, sendo positivo. Porque, por exemplo, poderia ser que, por exemplo, 5 divide menos 5, os dois são primos e são diferentes, mas estamos considerando na decomposição, estamos considerando primos positivos. É bom lembrar isso. Estamos considerando primos positivos. Então, se um primo positivo divide a um outro primo positivo, na verdade, está dividindo a ele mesmo. Portanto, P1 igual a Q1 e fazendo P1 igual a Q1 e cancelando, chegamos nesta expressão. Bom, se S é maior que 1, ou seja, se houver um Q2, um Q3, um Q4, é dizer que S é maior que 1 aqui, é dizer que existe Q2, Q3, Q4, etc. Nesse caso, o que aconteceria? Que Q2 estaria dividindo a 1, o que não é possível, porque Q2 é um primo, e um primo, no mínimo, é 2. O menor primo é 2. Então, não tem como dividir 1. Portanto, esse não pode ser maior que 1. Quer dizer que esse é 1. Portanto, nesta decomposição aqui, dos Q1 até QS, só haverá um primo. E quem será esse primo? O mesmo que P1, que seria Q1, que já vimos aqui. Seria o mesmo. Portanto, nesse caso está verificado que quando n é 1, ou seja, quando a primeira decomposição do número A tem apenas um primo, nesse caso é única. Pronto, aí está provado. Agora vamos continuar. Suponha que o resultado é válido para todo inteiro que se decompõe em K fatores primos. E considere agora, que está considerando aqui? Que ele está decomposto em K mais 1. Então, estamos supondo que a decomposição de números que tem até K fatores é uma decomposição única e queremos verificar que para K mais 1 também é única. Bom, então, estamos aqui com as igual, estamos supondo que há duas decomposições, ou seja, por enquanto estamos supondo que existem duas, que podem ser diferentes, mas vamos verificar que não, que na verdade são a mesma. Bom, então, segue daí que Q1 divide a tudo isso, que é verdade, isso vem da igualdade aqui. Então, Q1 deve dividir algum primo. Mas, de novo, se um primo positivo divide um outro primo positivo, é o mesmo primo. Nenhum primo pode dividir a outro diferente. Estou falando de primos positivos. Então, Q1 tem que ser igual a algum PI, algum desses P's. Então, da mesma forma, P1 divide a algum dos Q's. Ou seja, temos, por um lado, que Q1
seria algum dos P's. Isso começou como? Começou com que Q1 divide algum dos P's. Mas, da mesma forma, P1 divide algum dos Q's. Ou seja, P1 tem que ser igual a algum desses Q's. Então, P1 é igual a QJ. Está dizendo aqui, maior ou igual que Q1. Correto? Como ele divide algum dos Q's, tem que ser, na verdade, igual a algum dos Q's. E todos os Q's, como estão colocados na ordem crescente, todos são maiores que Q1. Maiores ou iguais a Q1. Da mesma forma, Q1, que é igual a algum P, e também esse Q1 aqui é maior ou igual que o primeiro dos P's. Ou seja, temos, por um lado, temos que Q1 é maior ou igual que P1, e por outro lado temos que P1 é maior ou igual que Q1. Isso, evidentemente, só é possível se P1 for igual a Q1. Então, agora sabemos que P1 é igual a Q1, podemos simplificar, podemos cortar, e o que sobrou é isto que está aqui. Só que o que temos aqui agora, aqui à esquerda, é um número decomposto em K fatores primos. E pela hipótese de indução, sabemos que essa decomposição é única. É única. Portanto, o S tem que ser igual a K mais 1. Como é única, quer dizer, pela hipótese de indução, quer dizer que Q2, Q3 até QS tem que ser igual a P2, P3 até PK mais 1, e ademais são os mesmos, exatamente os mesmos primos. Ou seja, P2 seria igual a Q2, P3 seria igual a Q3, e PK mais 1 seria igual a QS. É o que está dizendo aqui. Está dizendo que K mais 1 é igual a S, e PI, P2 igual a Q2, P3 igual a Q3, e com isso já ficaria provado. Com isso estaria aprovado. Já vimos que P1 era igual a Q1, e agora vemos que P2 é igual a Q2, P3 é igual a Q3, e ademais o K mais 1 é igual a S. Portanto, é exatamente a mesma decomposição em fatores primos. Então, isto eu disse que ia explicar de novo esta demonstração, que é a mais interessante, ou a mais, sim, é a mais interessante desse capítulo. Tá bom? Então, agora vamos com um novo capítulo. Um novo capítulo. O senhor poderia dar um exemplo em números desse aí, ou eles são só definições ainda? Eu dei uns exemplos antes em relação a que significa indução no número de fatores. Isso eu dei exemplo aqui. No entanto, a demonstração, quem foi que perguntou? Foi Ivandra ou foi Eliane? Professor, eu não sei se é só para mim, mas é como se o seu áudio estivesse baixo para mim. Eu não entendi o que o senhor falou aí. Pois é que, Eliane, é uma demonstração que não é que seja tão difícil, mas você vai ter que ler com calma, estudar, porque é uma demonstração e, como toda demonstração, envolve esse nível de abstração. Ou seja, exemplos são bem fáceis de encontrar, porque, de fato, qualquer número, você pode ver que, por exemplo, 100 é decomposto como produto de primos de forma única, que está aqui. Eu coloquei aqui. De forma única, colocando os primos na ordem crescente. E pode ver que não tem outra maneira. É 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. É isso que está dizendo o teorema fundamental da aritmética. Qualquer número vai ser escrito como um produto de números primos, e essa decomposição é única, colocando eles na ordem crescente. O exemplo é muito fácil. A questão é entender a demonstração. Mas a demonstração... Entendi. A demonstração eu expliquei
assim, com detalhe, hoje voltei a explicar, mas aí você vai ter que dar uma lida, se refletir, tem que estudar e se debruçar aí com esse raciocínio, né? Já vimos indução não é nova, já foi estudada, o método de indução foi explicado tempo atrás, né? Mas a demonstração é assim, não tem muito mais do que se fazer. Eu abri todo o possível, a explicação, mas exemplo não é. Exemplo é isso que eu coloquei aí, exemplos, mas os exemplos Entendi. entende, são bem conhecidos, mas a demonstração que é o que interessa realmente aqui. Bom, então, agora vamos no. Onde está? Parece que fechou. Aplicações da decomposição em fatores primos. Então, estamos aqui agora. Uma primeira aplicação seria cálculo dos divisores, ou seja, cálculo determinar quem são os divisores de um número. Aliás, não, seria calcular o número de divisores. Bom, então, o que vimos nessa última aula? Inclusive, eu acho que faltou um detalhe na última aula, um momento. Estava aqui aberto. Não sei se estava aqui. Ah, está aqui. Que ficam aí todos abertos. Aqui. Então, faltou este ponto aqui, faltou explicar. Então, como nós podemos escrever, por exemplo, 100, 100 pode ser escrito como produto de números primos, e essa decomposição é única se colocamos eles na ordem crescente, como aqui. E claro, essa escrita pode ser simplificada a 2 elevado a 2 multiplicado 5 elevado a 2. Sempre estamos multiplicando um primo consigo mesmo várias vezes, é uma potência, é expoente natural. Então, é o que está dizendo assim, nessa decomposição única, esta decomposição única, que seria P1 multiplicado com P1 N1 vezes, sendo que N1 pode ser uma vez só também. Depois teríamos P2, que seria maior que P1, multiplicado com ele mesmo N2 vezes, e assim por diante, até PT, multiplicado consigo mesmo NT vezes. Opa, o que aconteceu aqui? Então, podemos escrever um número já de forma definitiva, segundo o teorema fundamental da aritmética, podemos escrever desta maneira. Todo número vai ser esse produto de primos que vamos escrever na ordem crescente e cada um pode aparecer tantas vezes como for o caso. Só um momentinho que vou colocar aqui o carregador. Então, todo primo pode ser escrito dessa maneira. Então, exemplos. Mais exemplos. Por exemplo, 18. 18 seria 2 vezes 3 vezes 3. Então, seria 2 elevado a 1 multiplicado 3 ao quadrado. 12. 12 seria 2 vezes 2 vezes 3.
Então, seria 2 ao quadrado multiplicado 3 elevado a 1. Então, todo número, agora sabemos que todo número, bom, isso já sabíamos de forma intuitiva, pela experiência da vida, de passar pela escola e trabalhar com, estudar números e fazer decomposições, mas o que acabamos de ver aí é uma demonstração de verdade do porquê disso, né? Então, pronto. Então, tem um exercício, podemos ver estes exercícios antes de passar para a seguinte aula. Deixa eu ver o tempo aqui. Por exemplo, 7 é primo, então 7 é 7 elevado a 1, simplesmente 7. 105, bom, eu já coloquei alguns exemplos, mas aqui temos mais. 105 seria 3 vezes 5 vezes 7, pronto. Então 105 pues seria 3 elevado a 1, multiplicado 5 elevado a 1, multiplicado 7 elevado a 1. 352. Bom, já está aqui resolvido. 352, pues sería 2 elevado a 5, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, multiplicado por 11. São exemplos, tá bom? Bom, agora vamos sim para a outra aula, ou seja, para a aula de hoje. Aqui. Bom, então, agora sabemos que todo número se escreve assim. Então, proposição 10. Me estão ouvindo bem? Está tranquilo? Estou ouvindo, Sim, professor. professor. Tem um outro link lá, quando acabar este link, este tempo de duração deste link, vamos para outro, mas ainda falta um pouco. Bom, então, proposição Tudo 10. Seja A um número qualquer, escrito já com a decomposição canônica. Lembrem, P1 é menor ou igual que P2. Aliás, neste caso não. Neste caso, P1 já seria menor estritamente que P2. E P2 seria menor que P3. Então, são todos, cada um, estão escritos na sequência crescente, na ordem crescente. Agora são menores estritamente, porque aqui já juntamos todos os que são iguais. Então, agora são P1 menor que P2, P2 menor que P3 e assim por diante. Um inteiro D é um divisor positivo de A se e somente se D é igual a esse produto de primos, e podemos ver que esses primos que aparecem aí são os mesmos que aparecem no número A, só que cada um deles está elevado a um expoente, sendo que esse expoente ou é zero, ou é menor, ou é igual ao expoente do que aparece no número A. Vamos lá, um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, 100 é 2 ao quadrado multiplicado 5 ao quadrado. Então, um divisor de 100 tem que ser algum número D que seja 2 elevado a M1, vamos colocar assim, M1, ou simplesmente M, para não sobrecarregar aqui de notação. Então, 100, opa, apagou tudo. 100 era 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, um divisor vai ser 2 elevado a M multiplicado 5 elevado a N. Só que esse M e esse N, podem ser 0. Ou podem ser 1. No caso do M, vamos lá, o caso do M pode ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que quem? Que 2, que é o expoente do primo 2 na decomposição do 100. E o N, mesma coisa, 0 menor ou igual que N, menor ou igual que quem? Que 2 também. Então, quem são divisores de 100?
pois são números desse tipo que estão aqui, onde N e M podem ser 0, 1 ou 2. Por exemplo, se fosse no caso de D igual a 2 elevado a 1, 5 elevado a 1, pois seria 10. 10 é divisor de 100, sim. Pode ser também D igual a 2 elevado a 0, 5 elevado a 1. Tranquilo, seria 5. 5 é divisor de 100, sim. Bom, é isso que está dizendo aí. E aqui temos a demonstração. Vamos lá. Um inteiro D é um divisor positivo de A se e somente se D é um produto dos mesmos primos ou alguns deles, porque lembrem que quando temos, por exemplo, aqui 2 elevado a 0, na verdade, o primo 2 está aparecendo aí, está aparecendo sim, mas é como se não aparecesse, porque 2 elevado a 0 é 1. Então, esse divisor D tem que ter na sua decomposição primos que estão na decomposição de A. É isso. E os expoentes não podem ultrapassar os valores dos expoentes que aparecem na decomposição de A. É isso que está dizendo. Bom, então, a demonstração, primeiro, D é igual a... Vou entrando aqui. Pronto. Então, D está aqui. E isto aqui, tá. Então, D divide A. Implica a o quê? Tá, entendi. Estamos provando que como tem um si, somente si, está dizendo si, somente si. Então, queremos provar que se D é um número assim, então divide a A. É isso que queremos provar. Bom, então, suponha que D é isso, um produto de primos que estão na decomposição de A com expoentes menores que os expoentes da decomposição de A. Bom, como MI é menor ou igual que NI, está aí, então a diferença é maior ou igual que zero. Bom, então A é assim, coisa bem básica, isto aqui tem muita letra, mas não é difícil. A é o produto de, tem aí a sua decomposição, só que podemos escrever N1 como sendo M1, vou ampliar um pouco aqui, este N1 aqui pode ser escrito como está aí, M1 mais N1 menos M1, só que N1 menos M1 é maior ou igual a zero, e podemos fazer a mesma coisa com os outros expoentes, e usando as propriedades das potências, pois chegamos em que A é o produto de D com um outro número que é positivo. Portanto, D é divisor de A. O que está aqui. Agora, ao contrário, vamos supor que D divide A. Então, D, isso implica A, ok. Então, agora é ao contrário. Agora estamos supondo que D é um divisor de A e isso, para que isso aconteça, D deve ter uma decomposição desse tipo, com primos que estão na decomposição de A e expoentes menores ou iguais aos expoentes da decomposição de A. Então, suponha que D divide A, então existe um inteiro C, tal que A igual a C, pronto, isso. Como D e C são inteiros, esses também se decompõem em fatores primos, porém A é igual a D vezes C, e segue da unicidade da decomposição em fatores primos que na decomposição de D e C só estarão presentes os primos que aparecem na decomposição de A. Correto, pela unicidade, os primos que aparecem em D e em C
São primos que estão na decomposição de A. Então, podemos escrever D e C como assim, dessa maneira, e como D e C, na sua decomposição, tem primos que estão na decomposição de A, que são do P1 até o PT, então D vai ter uma decomposição assim. É claro que algum desses N's e esses R's podem ser zero, não há problema com isso, mas podemos escrever assim. Quando o expoente é zero, é como que esse primo não está aí, mas com o intuito de fazer a demonstração, é bom fazer assim, colocar todos eles aí. Bom, então, A igual DC. Então, aqui, a ver, deixa eu ver aqui. D divide A, ok. Queremos verificar isso. Pronto, A é igual a tá. Então, A é igual a DC. Bom, então, é só fazer aqui. Essa é a decomposição canônica do A. E a decomposição, aliás, o produto de D com C, pois vai ser propriedades das potências. P1 vai ser elevado a M1 mais R1, quando multiplicamos D com C. P2 elevado a M2 mais R2. E assim por diante, que está aqui. E a decomposição é única, portanto, N1, todo NI vai ser igual a MI mais RI. Ou seja, todo MI vai ser menor ou igual que NI. E com isso estaria provado, porque o que queríamos provar era o quê? Queríamos provar que qualquer divisor de A tem que ser da forma que está aqui. E os expoentes têm que ser valores entre 0, valores inteiros entre 0 e o maior e o expoente da decomposição do A. Então, com isso estaria provado. Olha, exercício 17. Usando a proposição 10, determine todos os divisores positivos de cada dos inteiros abaixo. Então, a proposição 10 dizia que? Pues dizia que todos os divisores têm que ser, por exemplo, se 38 é 2 vezes 19. E vimos que os divisores são da forma 2 elevado a, vou colocar assim, 2 elevado a A e 19 elevado a B. E neste caso, como aqui temos 2 elevado a 1 e 19 elevado a 1, então A pode ser 0 ou 1 e B também. Não temos mais possibilidades que o que está aqui. Bom, está aqui explicado. Solução. 38 é 2 vezes 19. Então, qualquer divisor vai ser 2 elevado a um expoente menor que 1 e 19 elevado a M2, e M2 tem que ser menor ou igual que 1. Portanto, M1 e M2 apenas podem tomar valores 0 e 1. Aí podemos ver que os únicos divisores vão ser 2 elevado a 0, 19 elevado a 0, que seria 1, 2 elevado a 0, 19 elevado a 1, que seria 19, 2 elevado... A chamada vai terminar em breve. Sua chamada termina em 34 minutos. Estão se contradizendo aqui. O seguinte seria 2 elevado a 1, 19 elevado a 0, que é 2. E o último, 2 elevado a 1, 19 elevado a 1, que seria 38. São esses os divisores. Estão aqui. 360. Tá, podem ver que são muitos, mas o critério é o mesmo.
Fazendo a decomposição de 360, obtemos isto: 2 ao cubo, 3 ao quadrado e 5, ou seja, esse produto. Divisores de 360 tem que ser desse tipo. Tem que ser na decomposição, tem que ter os mesmos primos que aparecem na decomposição de 360 e os expoentes têm que ser, bom, no caso de M1 pues tem que ser menor que ou igual a 3. Este M1 tem que ser menor ou igual a 3, M2 tem que ser menor ou igual a 2 e M3 menor ou igual a 1, porque aqui seria 5 elevado a 1. Então estão aqui os possíveis valores de M1, M2 e M3. Bom, e aí pues podemos ver que não vão ser muitos, vão ser 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 divisores. Ahí están todos. Podemos seguir una orden. 0, 0, 0, aquí. Después sería 0, 0, 1, 0, en fin, es que seguir a orden y son muchos. 24. Claro, o menor de todos os divisores é 1 e o maior ele mesmo. E entre eles temos bastantes aí. E são 24. Porque temos, pelo princípio multiplicativo, aqui temos 4 opções para M1, temos 3 opções para M2 e 2 opções para M3, ou escolhas, podemos falar escolhas. Portanto, pelo princípio multiplicativo são 4 vezes 3 vezes 2, seriam 24 possíveis maneiras de construir esses números. 547. 547 é primo. Então, ou não é primo? Temos que verificar. 500, será que é primo? Sim, bom, ele já está dizendo que é primo, aqui. Como 547 é 547, ou seja, é primo. Quem são os possíveis divisores? Então, está claro, vai ser 1 é primo. Então, os divisores positivos são 1 e ele mesmo. Seria, bom, no entanto, ele está usando a proposição 10. Então, um divisor de 547 elevado a 1 seria um número do tipo 547 elevado a m. Só que m tem que ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Então, se m é 0, então seria 547 elevado a 0, que dá 1. E se m é 1, pues seria 547 elevado a 1, que é o próprio número. Então, é isso. Não tem... Bom, aqui temos mais 105. 352. Então, 105. Vou fazer no caderno. 105. Bom, 105 podemos dividir por 3. Aí dá 35. 5, 7. Então, 105 é 3 vezes 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1. Então, um divisor de 105 é da forma 3 elevado a m, 5 elevado a, vamos colocar m1, 5 elevado a m2,
y 7 elevado a M3. 0 menor o igual que M1, menor o igual que 1, menor o igual que 1, que está aquí. 0 menor o igual que M2, menor o igual que 1 también. Y 0 menor o igual que M3, menor o igual que 1. Entonces, M1 pertence ao conjunto 0, 1, y M2 y M3 también. M2 y M3 también. Então, quantos divisores vai ter 105? 8, hein? Aqui temos 2, aqui temos 2, aqui temos 2. Duas escolhas, duas escolhas, duas escolhas. Então, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, vão ser 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, 7 elevado a 1, seguindo alguma ordem. Depois seria 3 elevado a 0. Ah, perdão, seria este. Primeiro, todo 0. Este seria o primeiro. Seguinte, 5 elevado a 0, 7 elevado a 1, 3 elevado a 0, 5 elevado a 1, 7 elevado a 0, 3 elevado a 0, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1. Claro, aquí va a dar ¿cuánto? Aquí va a dar 1, aquí va a dar 7, aquí va a dar 5, aquí va a dar 35. Mas ainda temos mais. Temos 3 elevado a 1, 5 elevado a 0, 7 elevado a 0, 3 elevado a 1, 5 elevado a 0, 7 elevado a 1, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 7 elevado a 0, y 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 7 elevado a 1. Aquí da 105, aquí da 15, aquí vai dar 21, e aqui dá 3. Então, os divisores de 105 são 1, 3, na ordem seria 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Depois seria 15. 21, 35 e 105. Como? 21. Não entendi. Seria 21 agora. Não entendi, Eliane. Não dá para entender. Como? 21. Como? Não entendi o que falou. Bom, 1, 3, 5, 7, 15, 21 aqui. 30. Foi isso que ela falou, professor, 21. Ah, ok, não tinha entendido. 35 e 105. Esses 8 daí. Esses seriam todos os divisores positivos de 105. Vamos voltar aqui. 352. 352. 352 é divisível por 3? Não. Por 2, sim. Então, 1, 7, 176. Por 2 de novo. 8 e 8. Por 2 de novo. 44. Por 2, 22. Por 2, 11. 11, 1. Portanto, 352 é igual a 2 elevado a 5 vezes 11. Seria 32, 32. Bom, então, seria 2 elevado a 5 e 11 elevado a 1. Então, os divisores de 352 são da forma 2 elevado a m, 11 elevado a n. Bom, posso colocar m1, m2, tanto faz. A questão diferenciar. E m1 é maior ou igual que 0 e menor ou igual que quanto? Que 5,
e M2 maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Então, M1 pertence a este conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E M2 pertence ao conjunto 0, 1. Então, quantos divisores vamos ter? Aqui temos 6, aqui temos 6, aqui temos 2. Então, 6 vezes 2, 12. São 12. Bom, o primeiro seria 2 elevado a 0, 11 elevado a 0, que dá 1. 2 elevado a 0, 11 elevado a 1, que dá 11. 2 elevado a 0, não, 2 elevado a 1. 11 elevado a 0, que dá 2. 2 elevado a 1, 11 elevado a 1, que dá 22. 2. Então podem ver que dá trabalho. Agora são no total 12. Aqui vão 4. Bom, agora seria 2 elevado a 2, 11 elevado a 0, que dá 4. 2 elevado a 2, 11 elevado a 1, 44. Depois seria 2 elevado a 3, 11 elevado a 0, que dá 8. 2 elevado a 3, 11 elevado a 1, que dá 88. 2 elevado a 4. Não sei se eu me confundi aqui. 2 elevado a 5. Não está bem. 2 elevado a 4, 11 elevado a 0, que dá 16. 2 elevado a 4, 11 elevado a 1. 16 vezes 11, 176. Y 2 elevado a 5, 11 elevado a 0, que dá 32. Y 2 elevado a 5, 11 elevado a 1, que daría o número 352. Então, os divisores são todos esses que estão aí. 1, 2, 4, 8. O seguinte é 11, 16, 22, 44, 38, 176 e 352. Só que estão todos aí. 4, 8. Ah, não, falta um aí. 32, eu pulei 32. Então, bom, vou colocar aqui no final. 32. 8, são 12 no total. Então é isso. Número de divisores. Então agora vamos chegar num corolário que podemos ver aqui já nos exemplos que acabamos de ver. Nós, como calculamos o número de divisores? Como? Verificamos quantas possibilidades temos para M1. E seriam quantas? Seriam, neste caso aqui, por exemplo, para M1, quantas possibilidades são? Pues seriam 5 mais 1, que dá 6. E para M2, seria 1 mais 1, que dá 2. Então é isso que vamos ver agora no corolário. Então, seja A um número com a sua decomposição canônica, o número de divisores positivo de A seria o produto de o produto de todos os expoentes aos quais somamos 1. Seria isso. Demonstração. Pela proposição 10, existem tantos divisores positivos de A
quantos são os inteiros dessa forma, pela proposição 10. E já sabemos que esses expoentes M1, M2 até MT tomam valores entre 0 e N1, no caso de M1, N2 no caso de M2, ou seja, em geral, MI menor ou igual que NI. NI é o expoente do primo I na decomposição canônica do número A. Para construir um inteiro desta forma, efetuamos os seguintes passos. Escolhemos um valor de M1, é o que acabei de fazer no exercício. Escolhemos um valor de M1, temos N1 mais 1 opções, pois M1 está entre 0, são valores entre 0 e N1, aí temos N1 mais 1 opções. Escolhemos um valor de M2, nesse caso temos N2 mais 1 opções, é o que eu fiz no exercício. Só que aqui está fazendo a demonstração, seria o caso geral. Então é isso, no final vamos multiplicar pelo princípio multiplicativo, vamos multiplicar todos eles e obtemos o número de divisores de um número. Ou seja, uma vez, que quer dizer? Que quando temos a decomposição canônica de um número, podemos saber exatamente quantos divisores vai ter, que seria esse produto. Seria o produto de todos os expoentes dos primos, claro, dos expoentes aos quais somamos uma unidade. Então, vamos lá, exercício 18. Usando o corolário 4, determine o número de divisores positivos de cada um dos inteiros, 3.920. Como 3.920 é 2 elevado a 4, 5 multiplicado 5 elevado a 1, multiplicado 7 elevado a 2, então aplicamos o corolário e temos que o número de divisores vai ser 4 mais 1, multiplicado 1 mais 1, aqui é 1, então 1 mais 1 e 2 mais 1, pronto, isso é isso. E quantos divisores vai ter 23? Bom, como é primo, tem que ter 2. Mas usando esse mesmo critério, 23 seria 23 elevado a 1, então pues seria 1 mais 1, não multiplica com mais ninguém porque só tem um primo na decomposição, então seria 1 mais 1, 2, pronto. E 72, estes daqui, 72. Bom, 72 seria 8 vezes 9, 2 ao cubo, 3 ao quadrado. Então, quantos divisores vai ter? 3 mais 1, multiplicado 2 mais 1. Temos 15 minutos, então estamos bem de tempo. Estamos bem. Então vai dar 12. 4 vezes 3, 12. 416. Vamos aqui no caderno. 416. Aqui daria 208, 104, 52, 26, 13. Então, 416 é igual a 2 elevado a 5, multiplicado 13 elevado a 1. Deixem verificar se está bem, se não fiz muito rápido. 6, 9, 32, 6, 9, 2, 11, está bem. Então, quantos divisores vai ter esse número? Então, vai ser 5 mais 1, multiplicado 1 mais 1. Então, vai ter 6 vezes 2, 12 divisores positivos. O seguinte era quem? O seguinte era 815. Mesma coisa, 815. Por 3 não vai dar, por 2 também não, por 5.
1, 6, 3. Ahora no sé, tenemos que ver. 163. Bom, por 3 não, por 5 também não, e por 7 também não. Por 11, o seguinte primo seria 11, também não vai dar. 1, também não. E por 13. E lembrem que só precisamos verificar até a raiz quadrada de 163, que é o que vimos na passada aula. E a raiz quadrada de 163, pois seria... está próximo. 12,5. Quanto? 12,5. Pronto, então se é 12,5, pronto, aqui acabou, porque 13 ao quadrado é 169. Então, é primo. Então, 815 é primo, seria 5 elevado a 1, ou seja, não é primo, mas 163 já é um fator primo. Então, quantos divisores vai ter? 1 mais 1, multiplicado 1 mais 1, que vai dar 4. Neste caso, os 4 divisores é muito fácil. Vão ser 1, 5, 163 e ele mesmo. Neste caso é imediato. Toda vez que um número é produto de dois primos, vai ter 4 divisores. Botando aqui P com P'. P com P'. Então vai ter 2 divisores, só, óbvio. P com P'. Então, o número seria P elevado a 1. Quantos divisores vai ter? 1 mais 1, que é 2. Bom, e quem são os divisores positivos? 1 e P, óbvio. O senhor pode subir aí rapidinho, professor. Como? Rapidinho, só para me dizer um negócio. Suba só um pouquinho aí nesse exemplo de cima, rapidinho, por favor. Aqui? Aqui ou é no texto? Não, aí mesmo, nesse outro de cima, acima do 815. Aqui? Isso, nesse aí, rapidinho. Ah, sim, sim. Veja aí. Pronto, pode já. Obrigada. Ok. Bom, então, UNIP, botando aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, estamos trabalhando nesta proposição, estamos trabalhando com números positivos, A maior que 1. Mas assim, se fossem negativos também não haveria muita diferença. Seria a mesma coisa, praticamente. Mas vamos lá aqui. Bom, e se for P elevado N? N maior ou igual que 1. Então, o número de divisores seria, como é P elevado a N, pues sería N más 1, simplesmente. N más 1. ¿Quién serían los divisores? Serían 1, P, P cuadrado, até P elevado a N. Esos serían todos os divisores, que son N más 1, de fato. Bom, ahora ya vimos cuántos divisores tiene un número. Sabiendo la decomposición canónica, podemos saber un número de divisores. Ahora queremos calcular a soma de todos los divisores. A soma de todos. Bom, determine, aquí tenemos unos ejercicios para entender un pouco o que queremos fazer. Determine a soma S dos divisores positivos de cada um dos inteiros abaixo. Então, por exemplo, 7.
7 é primo, os únicos divisores são 1 e 7. E a soma dá 8, lógico. P primo. Então, os únicos divisores é a mesma coisa que 7. 7 é primo também. Os únicos divisores são 1 e P. Então, a soma P mais 1. 128. 128 é uma potência de um primo. Ou seja, na decomposição dele tem apenas um primo diferente. Tem 7 primos, só que todos são 2, né? Mas diferente 1, que é 2. Então, quem são os divisores? Como eu mostrei aqui antes, os divisores de um primo elevado a n são todas as potências desse primo, que são os únicos números que podem dividir. Então, vão ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, até 2 elevado a 7. Bom, isto que está aqui é a soma dos 8 primeiros termos de uma PG. É uma progressão geométrica. Então, é a soma dos 8 primeiros termos da progressão geométrica que está aí. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, como a soma dos n primeiros termos de uma PG. Aqui está colocando uma PG em geral. A seria o primeiro termo e Q é a razão da PG. E a soma, a fórmula está aqui. Então, aplicando a fórmula da soma dos primeiros n termos de uma PG, pues, no caso aqui, de nosso caso, que seria esta daqui, estamos somando os 8 primeiros termos. O primeiro é 2 elevado a 0, o segundo é 2 elevado a 1, e aí aplicando a fórmula dá 2 elevado a 50, dá 255. Na verdade vai dar 2 elevado a 8 menos 1, porque aqui dá 1, então vai dar 256 menos 1, que é 255. Bom, agora vai fazer a mesma coisa para o caso de um primo qualquer elevado a n. Ou seja, é o mesmo que fizemos aqui com 2 elevado a 7, que é 128, só que agora vai ser p elevado a n. Então, é idêntico, só que agora usamos letras, mas também vai ser uma PG, naturalmente. Então, temos que somar P0, P1, P2. Isto que está aqui é uma PG também. O primeiro termo seria P elevado a 0, que é 1. E a razão seria P. Ou a razão Q seria P. Nesta fórmula daqui, A seria 1 e Q seria P. Então, vai ficar P elevado a N menos 1 dividido P menos 1. Opa, alguma coisa eu fiz aqui errado. N... aqui são N. Na verdade, aqui está. Deixa eu ver se não está errado aqui. Aqui seria N mais 1. Assim, são N mais 1 termos. Este aqui, vamos lá, este aqui seria A1, A2, A3 e AN seria A Q elevado a N menos 1. Então, e a fórmula é essa que está aí. Perfeito. Então, aqui que não está batendo aqui uma coisa. Então, este que está aqui seria A1, seria P0. Estou tentando ajustar com a fórmula. Este seria A1. Então, A2 seria P elevado a 1. Então, P elevado a N seria A elevado a N mais 1. Seria P elevado a N. Então, temos N mais 1. Então, como temos N mais 1,
Aquí es n más 1, es eso que yo percibí, sería n más 1. Por eso que da esto que está aquí, porque son n más 1 termos. Es que aquí ni explicó muy bien, mas es eso, son n más 1, pueden ver aquí. A1 sería este, A2, A3, y este sería AN más 1. Então, são N mais 1 termos que estamos somando, N mais 1 primeiros termos da PG. Então, a fórmula está aqui. 36. 36 é 2 ao quadrado multiplicado 3 minutos. Deixa eu ver o tempo. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Bom, 36 seria 2 ao quadrado multiplicado 3 ao quadrado. Os divisores são da forma 2 elevado a m, 3 elevado a n, e m e n, neste caso, menores ou iguais que 2, correto? Então, seria, aqui está usando somatórios, isto que está aqui é somatório. Por que está usando isso? Para chegar aqui. No final vai chegar aí. E usando a soma seriam duas PGs diferentes, e aplicando as fórmulas, chegamos aqui e dá 91. A soma de todos os divisores de 36, incluído ele mesmo. E se for P elevado a M multiplicado Q elevado a N, a mesma coisa, usando o mesmo que usou no exemplo anterior, no exemplo de 2 ao quadrado multiplicado 3 ao quadrado, chega aqui. E aqui temos o corolário, que já seria o caso geral. Então, o caso geral, podem ver que vai ser. O que temos aqui é a soma de uma PG. Um minuto. É que não sei quanto tempo temos aqui. Vamos entrar com outro link, que dá tempo, ainda temos 3 ou 4 minutos. Vou encerrar aqui e entramos com outro link. Pronto, estamos de volta. Estão me ouvindo? Estamos de volta. Estão me ouvindo? Está ok? Sim, professor, tá ok, tá ok. Bom, então é isto. O que está faltando é isto. Se temos um número com a decomposição canônica, que temos aqui? A soma de todos os divisores vai ser este produto que está aqui, sendo que cada um destes factores é a soma dos n mais 1, ni mais 1 primeiros termos de uma PG. No caso, esta primeira seria 1 mais P1 até P1 elevado a N1, esta soma, multiplicado por esta outra daqui, 1 mais P2 mais P2 elevado a N2, e assim por diante. Bom, e a demonstração está aqui. Agora não dá para explicar com detalhe a demonstração, está aí. E, bom, ainda tem, nesta aula tem esta parte do algoritmo para o cálculo do MDC e MMC, que vai considerar
vai considerar os números já na sua decomposição canônica e, em base à decomposição canônica, é possível determinar quem seria o MDC e o MMC desses números apenas olhando para os expoentes que estão aí presentes. Por exemplo, quem seria o MDC de A e B? Pois seria esse número que na decomposição tem os mesmos primos que aparecem. Claro, escrevemos A e B e escrevemos eles como potências de P1, P2 até Pt. E esses primos P1 até Pt nem todos vão estar aí, porque os expoentes podem ser zeros. Mas aí vamos colocar todos os que aparecem tanto em A como em B. Teria que explicar com mais calma isso. Mas seria isso. O que mais está faltando aqui? Opa. Bom, então é isso. Aí já tem mais exemplos. Mas, bom, na próxima aula podemos ver um pouquinho aqui, mas, claro, hoje começamos tarde, porque quem entrou primeiro já entrou bastante atrasado e os restantes ainda mais. Mas tá bom. Então aí já na próxima aula vemos esta parte final e começamos com congruências, que seria o seguinte capítulo. Tá bom? Então, boa noite para todos e até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima.